A cada 8 minutos, uma criança ou adolescente é vítima de violência sexual no Brasil. Tendo em vista esse grave problema social, a Câmara dos Deputados aprovou, no último dia 12 de dezembro, um tema que tem sido muito debatido, que é a castração química de pedófilos. Foram 367 votos favoráveis, 85 contrários e 14 abstenções. A proposta foi inserida durante a votação de um projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para estabelecer o Cadastro Nacional de Pedófilos. O texto seguiu agora para o Senado. Nós vamos entender melhor um pouco sobre esse assunto e principalmente o que é que gira em torno dessa castração química, o que é que acontece a partir de agora. Estamos recebendo ao vivo aqui nos nossos estúdios para uma entrevista o doutor Ronieldson Farias, ele que é especialista também em direito criminal. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clebson, muito obrigado pelo convite. Doutor, a partir de agora, diante dessa votação, desses números, do texto que já foi aprovado, para a população de casa poder entender, o que é que acontece a partir de agora? O que é que a gente já tem de concreto? Como o senhor já falou, é um projeto, né, que vai ser discutido no Senado e essa alteração da castração química vai ser analisada ainda, porque ela foi incluída durante a discussão do cadastro de pedófilos, né? E aí foi incluído também nesse mesmo projeto a castração química nesses casos. E o que é a castração química? É um remédio que vai ser dado e no texto, que foi o texto final a ser enviado para o Senado, diz que é cumulativamente a pena. Então, além da pessoa cumprir a pena, no texto que está, do jeito que está ainda, vai ser de forma obrigatória essa castração. Então, eu acredito que vai ser alterado isso, porque se for de forma obrigatória, provavelmente o STF vai considerar inconstitucional por afrontar o direito à integridade física do preso, né? Já existem entendimentos de diversos juristas nesse sentido e também é o que eu acredito que vai ser mudado no Senado, é para que seja de uma forma mais branda, que o preso diga, eu aceito fazer o tratamento e nisso eles vão colocar um benefício da redução de pena ou de outra coisa para esse tipo de criminoso. Doutor, as pessoas que estão sujeitas à aplicação desse tipo de pena, caso o texto seja aprovado, entre em vigor e se transforme em uma lei, que tipo de criminoso, de pessoa que tenha cometido, que tipo de crime estaria enquadrado? A gente sabe da pedofilia, mas aí estaria envolvido o quê? Às vezes o consumo, a venda de material pornográfico, aliciamento. Quais tipos de crimes, pessoas envolvidas com tipos de crime que estariam envolvido nesse texto? No texto foi citado o estupro, que é para o maior de 18 anos, o estupro de vulnerável, que aí sim já é se referindo a alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem também a pornografia infantil, armazenar, distribuir, exploração sexual de menor de idade, no caso a criança e adolescente, o tráfico infantil também. Todos esses crimes estão incluídos para que a pessoa, após condenada, seja incluída no cadastro e também tenha a castração química aplicada de forma cumulativa, né? No texto está de forma cumulativa, ou seja, se você for condenado, se passar do jeito que está, se for condenado, você vai ter que sim se sujeitar à castração química. A gente sabe que aqui no Piauí também, doutor, inclusive tem um projeto de lei da deputada Vanessa Tapiti que trata também sobre isso, uma criação de um banco de dados com informações compartilhadas pela Secretaria de Justiça do Piauí, pela Secretaria de Segurança Pública, informações de pessoas envolvidas com crimes de estupro também.
A gente sabe que existe todo um debate em torno disso. Voltado para a castração química, esse projeto de âmbito nacional, o senhor acredita que existe muita discussão de todos os lados, às vezes até um PL que envolve uma grande polêmica também, às vezes as pessoas puxam, às vezes, para partidarismo político. O senhor acredita que toda essa polêmica existe por quê? Por que é que existe, às vezes, pessoas a favores, outras contras, mesmo sabendo que envolve o crime de pedofilia, que é algo muito sério, algo muito grave? E eu acredito que gera discussão porque, embora a gente queira que as penas sejam mais rígidas, que o condenado passe mais tempo preso, para que a gente sinta mais segurança e que esse tipo de criminoso sinta que existe realmente uma consequência, né? Existem grandes fatores que fazem a discussão se perder no meio do caminho. E aí entra o que você falou, a questão do partidarismo, para que ele agrade aquele público e com isso consiga alguma coisa. E existe a parte que é servir realmente a população, né? De gerar segurança, leis duras que realmente funcionem e que tenha resultados, né, efetivos. Doutor, só para quem está em casa possa entender também, dentro do texto do PL, do projeto de lei, então existe esse ponto onde a pessoa que já está também no processo transitado e julgado, já estaria no final da última instância, a pessoa teria que partir dela esse desejo de ser aplicada a castração química, não seria algo impositivo, partiria também dessa pessoa que foi condenada pelo crime. Não. Do jeito que está no relatório final do PL, que foi aprovado, lá o artigo cita a castração química será aplicada cumulativamente. Então, não de forma tem involuntária, coercitiva, vamos dizer assim. Lá não está falando sobre a voluntariedade do preso. Eu estou pressupondo que agora, nessa análise do Senado, algum parlamentar diga, olha, vamos ver aqui, bota coercitivo ou bota voluntário, né? Para que esse projeto lá na frente, para que essa lei lá na frente não tenha, vamos dizer assim, obstáculos para a sua efetiva aplicação. Dentro do texto também, doutor, já existe de forma minuciosa, explicativa de como essa pena seria aplicada? A castração ela aconteceria de que forma? Não tem, Clebson. Lá está de forma genérica, só mesmo prevendo a possibilidade dessa castração química para esse tipo de condenado. Depois de passar pelo Senado, sendo aprovado o texto ou não, o que é que a gente pode esperar? Qual seria o próximo passo? Depois de passar pelo Senado, vai só para o veto presidencial, né? Se passar 100% ou com veto ou não, a gente só vai saber mesmo se vai ter recurso para ser apresentado. Eu acredito que vai ser uma coisa que ainda vai demorar mesmo a valer, vamos dizer assim. Que ainda tem muito estudo que deve ser analisado e nosso ordenamento jurídico e também a realidade das estruturas do sistema, né? Para que, como é que vai ser feito? No projeto, ele fala que depende, ele coloca uma condição, que depende de prescrição médica. Ele coloca essa limitação no projeto, mas também é só esse detalhe. Se for provado que a pessoa não pode tomar aquele remédio que é a castração, ele já está fora, então ele já se livrou. Mas do jeito que está lá, é coercitivo. Se você for condenado, você vai ter que passar pela castração química, a não ser que você tenha como provar que você não pode tomar aquele remédio. Doutor, acredito que o senhor já deve ter lido bastante o projeto de lei. Ele chega a ser fundamentado com algum estudo médico? Porque, por exemplo, vai ter uso de medicação. O que é que se levou em consideração também a criação desse tipo de projeto, levando em consideração, por exemplo, o senhor disse, precisa de uma opinião médica também, está lá no PL. Por trás de todo o projeto e da discussão, existe algum embasamento, algum arcabouço também voltado para a medicina, para a psicologia, por exemplo, voltado para esse tipo de assunto? Esse é justamente o ponto onde o projeto foi criticado, porque não foi apresentado estudos científicos
e também sociais, no sentido de que essa castração ela vai prevenir os crimes de pedofilia. Mas o que foi levado em conta para ser apresentado foi que não, já é aplicado em outros países e é uma medida populista, vamos dizer assim, por enquanto, porque é uma doença, na verdade. Então, tem que ser tratado como doença e não como pena, né? E aí tem que ser mudado esse projeto para que associe tanto o remédio quanto o tratamento durante a execução da pena. Porque se for só a castração, não vai resolver. A crítica fundamental é que essa castração ela é para pessoas condenadas. Então, antes da pessoa ser condenada, a gente tem que ter uma legislação, uma estrutura que evite realmente esse crime a chegar a acontecer, né? Que é educação, que é prevenção, né? Fiscalização, não só depois que ele cometeu o crime e aí vai inicia-se o tratamento, né? A crítica é essa, mas eu acredito que ainda vão ser levantados estudos para que tenha uma lei realmente efetiva, né? Você acredita que a pauta deve entrar em votação no Senado? Já tem uma expectativa para quando? Não tem expectativa, mas como nós já estamos de recesso, né? O Judiciário, o Legislativo está de recesso, próximo ano, quem sabe, né? Eles comecem as discussões novamente sobre o tema. Doutor, eu queria agradecer a entrevista do senhor, a sua fala trazendo informações pertinentes também, importante à sociedade de um modo geral, ser participativa, pelo menos no entendimento do que é que está sendo discutido nesse momento no Brasil. Queria agradecer a participação do senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e me coloco sempre à disposição. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, obrigado.